E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que alegria ter você do outro lado para a gente juntos fazermos mais 10 questões de matemática. E eu garanto, você vai sair dessa aula aqui muito mais preparado para encarar a banca Vunesp. Ó, essas 10 questões têm de tudo e tem muita dica, tem muita resolução usando o meu método exclusivo, tá? Se você quiser depois treinar esse conteúdo, sabe o que você precisa fazer? Acessar a descrição do vídeo, clicar no link e baixar o PDF, que lá vão ter as questões, inclusive com o gabarito. Então, ó, é tudo realmente para ajudar você a evoluir, a melhorar a sua matemática, tá? Eu vou pedir, claro, que você curta o vídeo, mas se você quiser deixar para o final ali, pô, ver realmente se te ajudou, fique à vontade. Mas é muito importante, é uma forma de você retribuir todo o meu carinho e dedicação com o seu crescimento. E se você gostar da didática, não deixe de se inscrever, fazer de mim o seu aliado, fazer de mim um grande aliado. Eu vou ter muita alegria de ser tratado por você como professor. Então, se você gostar de mim, me transforme no seu professor. E eu garanto, toda semana tem muito conteúdo e aqui é a matemática e o raciocínio lógico voltado para concurso público, beleza? Então, todo o conteúdo aqui vai realmente te preparar para encarar a prova. Eu vou ficar menorzinho aqui e vamos sair fazendo as questões. Como a gente vai usar muito aí essa tela hoje, eu vou ficar até um pouquinho menor aqui e a gente vai discutir porque essa prova realmente a gente vai ter que caprichar nos cálculos, tá? Então vamos pegar a primeira questão aqui, ó. Dois funcionários começaram a arrumar os arquivos de uma mesma prateleira em momentos diferentes. Cada um iniciou um dos extremos da prateleira e não perceberam a atuação do outro. Ninguém viu que estava trabalhando lá, né? Achando que estavam fazendo todo o serviço sozinho. No primeiro dia de trabalho, Rodrigo realizou a 9ª parte de todo o serviço, enquanto Tadeu realizou a 8ª parte de todo o serviço. No segundo dia, Rodrigo realizou a metade do que achava ser o que faltava para terminar e Tadeu realizou 2/7 partes do que achava que faltava para terminar. Após esse segundo dia, a fração do serviço que falta para ser terminada é... Essa questão, ela é muito clássica. E eu vou deixar essa questão muito simples, de verdade. Se você assistir a resolução dessa questão, você vai torcer para cair mais questões como essa. E você pode falar, não, eu estou duvidando disso. Calma, me dá alguns minutos que eu vou te provar. Primeira coisa, a gente tem aqui nesse problema uma grandeza. Essa grandeza é arquivos. Afinal de contas, é isso que ele está fazendo lá. Os dois estão fazendo lá. Eles estão arquivando, né? Eles estão mexendo com esses arquivos. Só que você repara que em nenhum momento ele dá um valor numérico para essa grandeza. Ele não fala que sobraram, por exemplo, 300 arquivos, ou que o Tadeu, no total, arquivou 200 arquivos. Você pode ver que não tem nenhum número associado a arquivos. E sabe por que isso é bom? Porque você vai poder criar uma grandeza. De verdade, você pode criar uma grandeza. Só que eu sempre cito que essa grandeza, ela precisa ser útil. Sabe por quê? Eu vou te perguntar, se você tivesse que criar um valor aqui, que valor você criaria? Muita gente, talvez até você tenha feito isso, pensou em criar o valor 100. O valor 100 é ótimo para porcentagem, mas ele é péssimo para questões com frações. Aí você fala, pô, beleza, então não é tão fácil assim? É, sabe por quê? Porque esse valor que você vai criar útil, sabe o que ele vai ser? Ele vai ser para a gente sempre o MMC dos denominadores. Confia que isso aqui dá muito bom. Você vai olhar para os denominadores desse problema e vai fazer o MMC deles. Vamos dar uma olhada quais são os denominadores aqui, ó. 9ª parte, ou seja, denominador 9, e o outro denominador é a 8ª parte, ou seja, o 8. Beleza? Então você vai vir aqui, ó, e vai calcular o MMC de 8 e 9. E como eles são primos entre si, porque eles são consecutivos, e primos entre si são números que só têm o número 1 como divisor ao mesmo tempo, o MMC é o produto deles, vai dar 72. Só que não é uma resolução, é uma aula, não é verdade? Esse valor é o valor que você vai tentar usar. Se não der certo, tem mais uma estratégia, mas eu explico mais lá na frente. Mas esse bizu de criar um valor, ele vai funcionar 100% das vezes. E esse método, eu garanto que é praticamente exclusivo, tá? Beleza, 72. Então vamos lá. Ele tem 72 arquivos. Aqui, ó. Nossa, pessoal, mas é pouco arquivo? Não tem problema, vai dar muito bom. Aliás, olha as alternativas. Tem uma alternativa que tem o 72 ali, já é um sinal de que você está no caminho. Você não vai marcar ela, hein, pelo amor de Deus, porque pode dar problema.
Não é só porque tem o 72 lá que você marca, porque pode ser simplificado. Mas o 72 na alternativa já te diz que você escolheu um bom número para trabalhar. Confia, tá? Vamos lá, então a gente tem 72 arquivos nessa brincadeira. Vamos começar estudando aqui os nossos colegas. O Rodrigo. O Rodrigo, que é o primeiro citado, né? Ele realizou a nona parte de D na matemática é vezes. Então ele realizou a nona parte, o Rodrigo, nona parte de todo o serviço. Todo o serviço aqui no caso é 72. Se a gente fosse resolver, seria 1/9 de 72. Mas a gente já pode a nona parte, 72 dividido por 9. Então o Rodrigo, ele fez aqui 8 arquivos. Se ele fez 8 arquivos, vamos pegar o 72 e tirar 8, a gente fica com 64. Se ele fez 8 arquivos, sobraram, né? Sobrou 64 arquivos. Um pouquinho não, que ele fez. Ele fez 8 arquivos, sobrou 64 arquivos. Beleza? Vamos agora para o Tadeu. O Tadeu, ele foi lá e fez o quê? Ele fez... O Tadeu, cadê o Tadeu? Aqui, ele fez a 8ª parte. O Tadeu realizou a 8ª parte de todo o serviço. Então ele vai pegar o 72, que é todo o serviço, vai fazer a 8ª parte. 72 divide por 8, então ele fez 9 arquivos. Vou dar uma abreviadinha aqui para te ganhar um tempo. E se a gente pegar 63 e tirar 72 e tirar 9, vão sobrar 63 arquivos. Maravilha. Agora, vamos continuar o problema. No segundo dia, Rodrigo realizou a metade do que achava ser o que faltava para terminar. Então, como ele não sabe que tem outra pessoa trabalhando, se ele fez 8, para ele ficou faltando 64, certo? Então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a metade do que ele acha que está faltando, 64. Então vamos para o segundo dia aqui, ó. Vai ser a metade do que ele acha que falta. Então ele fez 32 arquivos, sobrou 32 arquivos, certo? E o que a gente tem aqui? O Tadeu fez 2/7 partes do que achava. 2/7 a gente vai achar como sendo 2/7 do que ele achava que faltava. Como não tinha ninguém trabalhando na cabeça dele, para ele estava faltando 63 arquivos. Então ele fez 2/7 de 63. 63 divide por 7 vai deixar 9. E 2 vezes 9 vai dar, ele fez 18 arquivos. E na cabeça dele sobrou, no caso, tira 18, tira 63, rapidinho aqui é 63 menos 18. Eu não vou arriscar ficar fazendo de cabeça porque eu posso errar. Sobrou 45 arquivos. Não estou na frente, não. Beleza, aqui que eu vou dar a dica para você. Vamos supor que lá quando você colocou o 72, chegou na hora de fazer esse 2/7, não deu para dividir esse valor que sobrou, não deu. De repente aqui deu 30. Você pegaria esse valor 72 e multiplicaria ele por 7. Por quê? Quando você multiplicou esse valor por 7 e chegar nessa etapa, vai dar para dividir. Então você altera esse valor multiplicando por aquele valor que você não conseguiu fazer a divisão e recomeça o problema. Ainda assim, é bem mais fácil do que tentar fazer por equação. Mas geralmente, de verdade, pela experiência que eu tenho, que são só 20 anos, tá? Resolvendo esse tipo de questão, o MMC já vai ser o suficiente e você vai conseguir fazer as questões. Bora lá! Aqui, ele quer saber o seguinte, após o segundo dia, a fração do serviço que falta para ser terminado. Para isso, eu não posso olhar isso daqui que sobrou, tá? Esse que sobrou aqui, ó, é uma informação falsa. Tá? Por quê? Porque eu tenho que enxergar o que o Tadeu e o que o Rodrigo fez no total. Vamos pensar aqui comigo, ó. O que o Rodrigo fez? O Rodrigo, de fato, ele fez no primeiro dia 8, no segundo dia 32. Então, o Rodrigo, ele fez 40 arquivos. Isso, de fato, ele fez. Tá? O que está sobrando ali, ele acha que é. Porque ele estava fazendo aquilo que, para ele, foi o que sobrou. Então, você não pode somar esses 32 com 45 que está aqui. Tá? Isso aqui, ó, essa informação aqui, ó, ela é falsa. Não sobrou isso, porque eles estão fazendo juntos. Então, tem que olhar para o que, de fato, eles fizeram. Então, o Rodrigo fez 8 no primeiro dia,
32 no segundo dia, num total de 40 arquivos. Vamos olhar para o Tadeu aqui, ó. O Tadeu, o que o nosso Tadeu fez? Ele fez 9 arquivos no primeiro dia e ele fez mais 18 arquivos no segundo dia. Num total, então, de 27 arquivos. Beleza. Vamos somar esses dois valores, vai dar 40 mais 27, vai dar 67 arquivos. Olha que bonito. Isso foi o que eles fizeram de fato, sem saber que um estava trabalhando com o outro. Eles fizeram 62 no universo, perdão, eles fizeram 67 no universo de 72 arquivos. Então, quanto falta para terminar? Vamos lá. Eu vou pegar 72, vou tirar 67. Isso aqui, ó, é o que realmente falta. Como a gente criou um valor que não existe, a gente vai ter que olhar para a fração que a gente tem. Então pensa comigo, qual é o total do serviço? Bom, o total do serviço que a gente criou foi 72. Desses 72, quantas partes ou quantos arquivos ficaram faltando para terminar? 5 arquivos. Então a sua resposta é essa daqui, ó, 5 sobre 72. Pode marcar delta. Realmente, quando a gente olhou lá para 72, era ele, percebeu? Mas esse bizu, ele funciona sempre. Aí você pode falar, caramba, professor, mas tudo isso para resolver uma questão? Não, né, filho? Eu estou te ensinando. Na sua prova, você vai fazer o MC, vai fazer os cálculos, você não leva nem 3 minutos. Então não confunda o tempo da explicação de uma questão com o tempo de resolução de uma questão. Porque se você praticar, refizer e aprender, a sua prova vai ficar muito rápida. Você vai fazer uma questão dessa aqui em muito menos tempo do que a concorrência. Sabe o que acontece quando você faz em menos tempo e acerta uma questão? Você está carimbando o seu passaporte para nomeação. Então, realmente, me chame de seu professor. Eu quero muito, depois desse vídeo, que você me chame de... O meu professor de matemática é o professor Eduardo Tavares. Confio nele, tenho certeza que ele vai me ensinar tudo o que eu preciso para passar na prova. Beleza? Vamos para a segunda questão. Olha que questão maravilhosa. Em um jogo, 2 cronômetros P e Q são iniciados ao mesmo tempo. A partir desse início, o placar é zerado e a pontuação do jogo segue os seguintes critérios. A cada 12 minutos, no cronômetro P, a pontuação aumenta 15 pontos. A cada 15 minutos, no cronômetro Q, a pontuação diminui 12 pontos. Uma exceção aos 2 critérios anteriores ocorre quando, ao mesmo tempo, vou destacar já, por uma ocasião em que se deve aumentar e diminuir pontos, e nesses casos a pontuação aumenta em 5 pontos. Então, diz o seguinte, então, naquele momento, eu tanto vai ter que aumentar como diminuir, eu vou somente aumentar 5 pontos. E qual é esse momento? Se você tem 2 intervalos de tempo e tem algum momento que eles acontecem juntos, o nome disso é MMC. Pode acreditar. Tá? Toda vez que eu te der intervalo de tempo e falar assim, ó, na hora que isso acontecer junto, né, que eu tiver que aumentar e diminuir, então você tem que aumentar e diminuir, é quando os dois, né, as duas marcações aconteceram ao mesmo tempo. É MMC, pode acreditar. Então, nesse momento que for o valor comum para os dois tempos, para os 2 cronômetros, ele aumenta em 5 pontos. Em um certo momento, o placar foi alterado para 134 pontos. Desde o início do jogo até esse momento haviam se passado, parece uma questão impossível, né? Mas não é não. Tá? Eu vou ensinar, meu curso tem tudo e eu vou ensinar nessa aula você fazer essa questão, beleza? Então vamos lá, primeiro ponto. Se a gente tem EMC, a gente vai determinar esse EMC. Então a gente vai pegar o 15, vamos pegar o 12 e vamos fatorar ele até aparecer o número 1 aqui embaixo. Eu começo sempre com o primo, então vou começar pelo 2 porque tem par, o 15 mantém, aqui fica 6. Por 2 aqui, 15 mantém, aqui fica 3. Eu vou usar o 3 porque eu vou seguindo sempre a ordem dos números primos. Aqui fica 5, aqui fica 1. Agora eu vou colocar um 5, aqui fica 1. Aqui fica 1. E pega um bizu que deixa ser mais fácil. Começa de baixo para cima. 5 vezes 3, 15. Dobra 30, dobra 60. Tá aqui, ó, 60. 60 minutos é o tempo que vai levar para esses 2 cronômetros, né? Então, com 60 minutos, os 2 cronômetros vão estar marcando ao mesmo tempo, concorda? Eu disparei junto. Pum. Deu 60 minutos, vai dar 60 minutos num cronômetro e no outro cronômetro, né? O cronômetro P e o cronômetro Q. Nesse momento, o que acontece? Ele ganha 5 pontos. Beleza? Agora que vem uma coisa que a VUNESP tem cobrado demais. É essa relação de eventos dentro desse MMC. Isso tem sido muito frequente nesse ano de 2025. Então, valeu a pena você ter vindo assistir esse vídeo e já assiste os demais que estão aqui no canal, tá? O que acontece? Vamos pegar esse cronômetro P. Nesse cronômetro P, o que a gente vai ter?
a gente vai ter ele ganhando a cada 12 minutos. Então, eu vou ter 12, 24, 36, 48. Então, para calcular os múltiplos é só somar 12. Até chegar aqui no 60. O 60 eu não vou colocar ainda. Porque o 60 é o momento que o negócio é diferente. Então, nesses momentos aqui, ó, o que aconteceu com ele? Vem com o professor, ó. Nesses momentos aqui ele ganhou 15 pontos, aqui ele ganhou 15 pontos, mais 15 pontos, mais 15 pontos. Beleza? Vamos olhar aqui agora para o Q. No Q, o que a gente vai ter? O Q aqui, olha que bonitinho. O Q, a marcação dele é a cada 15 minutos. Então, deu 15 minutos, depois eu vou ter 30 minutos, depois eu vou ter 45 minutos. Não vou marcar o 60, beleza? Nesse momento aqui, o que a gente tem com o 15? Ele perdendo 12 pontos, 12 pontos, 12 pontos. Show? E a gente vai ter aqui, por fim, né, esses 60 minutos, onde ele ganha mais 5 pontos. Então, olha só, vamos pensar nesse jogo rolando por 1 hora. Então, primeira vez que marcou 60 minutos. A gente consegue determinar quantos pontos ele fez? Pô, a gente consegue. Porque a gente teria que fazer o quê? A gente pegaria 15 mais 15 mais 15 mais 15, que vai dar pra gente aí 60, certo? Então, se a gente somar aqui, ó, aqui vai ter 60 pontos. Deixa eu colocar isso aqui pra cá. Aqui 60 minutos. Deixa eu fazer na mesma corzinha, que vai ficar tudo mais bonitinho. Então aqui, ó, é o minuto 60. Então nesse minuto 60 aqui, ó, ele ganhou mais 5 pontos. Então se a gente fosse calcular aqui a pontuação que ele fez aqui, ó. Então a pontuação que ele fez, 15 mais 15, 30, com 15, 45, com 15, aqui ele fez 60 pontos. E aqui, ó, ele vai perder, né, menos 12, menos 12, menos 12, então eu tenho que tirar dele, né, depois de tudo isso, eu vou ter que tirar dele 36 pontos. Então é essa conta que a gente vai fazer. Vai ser 60 mais 5 menos... Caramba, 60 mais 5 menos 36. Então, em 1 hora de jogo, ele vai ter de pontuação líquida 29 pontos. Isso ajuda? Pô, ajuda demais. Deixa eu sumir para não ficar na frente dessa continha aqui. Isso aqui te ajuda? Pô, te ajuda demais. Porque você sabe que em 1 hora ele vai ganhar 20 pontos. Eu consigo determinar o momento que ele faz 134 pontos? Talvez você pense assim, eu posso aplicar uma regra de 3. A regra de 3 não vai te ajudar. Porque a gente já percebe que tem frações aí dentro. Então, a regra de 3, ela não vai ser útil aqui. Você poderia chegar muito perto da resposta, mas ela ainda assim não seria útil. O melhor caminho é o seguinte, se eu falar para você assim, ó, pega 150 e divide em pedaços de 30 pontos. Então, você vai pegar o 150 e dividir por 30, vai te dar 5 intervalos, concorda? Então, o caminho para chegar numa resposta aqui é pela divisão. Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar o 134, vamos lá, vamos pegar o 134 e vamos dividir o 134 por 29. Beleza? Então, vamos lá, 134 dividido por 29 dá pra gente aí 4 vezes. 4 vezes 9, 36, vão 3. 4 vezes 2, 8, com 3, 11. Então, eu vou subtrair. Aqui não dá, empresta, aqui fica 2, 14. Tira 6, deixa 8. Aqui 18. O que é esse 4 aqui? Pensa comigo. Como a gente pegou e fez 129 dividido por 134 dividido por 29, a gente está tentando fazer o quê? Separar em quantas horas? Porque a cada 29 pontos se passou 1 hora. Então, quando eu dividi esse valor por 29, eu estou vendo quantas partes inteiras de hora eu consigo ter. De fato, aparece o 4. Esse 4 aqui, ó, eles são horas. Isso é ótimo, porque a gente tem aí 3 alternativas que tem horas pra gente, certo? Então, ó, 4 horas. Então, realmente, concorda comigo? Se eu pegar 134 pontos e dividir em 29 pontos por hora, o resultado que eu vou ter são 4 horas, certo? Então, 4 horas vezes 29 vai te dar ali 114 pontos, que ele já 116 pontos que ele já conquistou. Só que sobraram esses 18. Esses 18 que sobraram, acredite, são pontos. Agora eu preciso entender como eu consigo ter esses 18 pontos nesse jogo aqui. E para isso eu vou ter que voltar para essa tabelinha aqui de cima. Porque veja comigo, ó, com 12 minutos ele ganhou 15 pontos. Porque ó, aqui é cronológico, hein? Então 12 minutos ele ganhou 15 pontos. Com 15 minutos ele perdeu 12 pontos. Então se ele ganhou 15 e perdeu 12, então vamos lá, com 12 ele ganhou 15. Com 15 ele perdeu 12. Nesse momento aqui,
ele está com um saldo de 3 pontos. Qual é o próximo intervalo de tempo que aparece? O próximo intervalo de tempo que aparece é 24 minutos. Quando o cronômetro marcar 24 minutos, o que vai acontecer com ele? Ele vai ganhar mais 15 pontos. Deixa eu sumir, né? Mais 15 pontos. Quando ele ganhar mais 15 pontos, ele tornou, né? Ele fez 18 pontos, que é justamente o que está aqui, ó. Então, 18 minutos acontecem, ou 18 pontos, oh meu Deus, se eu errar, eu vou tentar não errar, mas é emoção. Então, vamos lá, 18 pontos acontecem após 24 minutos. Então, você pode ter certeza que com 4 horas e 24 minutos, ele fez esses 134 pontos, tá? Então, é uma questão super bacana, super bonita, e vale muito a pena você... essas questões que estão aqui, vale muito a pena você refazer. Refaça as questões, porque você vai estar ficando muito preparado, porque isso aqui vai cair de novo esse ano. Eu garanto para você. Ou se nós estivermos em 2026, acredite, isso pode cair também nesse ano de 2026. Eu estou falando comigo do futuro, com você do futuro. Fechou? Então é uma questão super linda, que trabalha muito isso aqui que tem sido comum dentro da Banca Vunesp. Recentemente caiu uma questão de tomar cápsulas de remédio, então tem sido muito, muito, muito frequente na Vunesp. Beleza? Já tirou o print aí? Então, se não tirou o print, volta e printa a tela. Maravilha? Questão número 3. Essa é clássica. Essa aqui tem que saber fazer. Se você não sabe fazer ainda, vou te convidar a aprender a fazer agora. Vamos lá. A produção de uma fábrica caiu 8% em 2024 na comparação com a produção de 2023. Para que a produção de 2025 seja 15% maior do que a produção de 2023, é necessário que, em relação à produção de 2024, ela suba. Vamos pegar, você já teve aula aqui hoje, você está tendo aula, não é verdade? Ele está falando de produção de uma fábrica. Produção é uma grandeza. Geralmente a fábrica produz 5 mil peças, 30 mil bonés, 60 mil camisetas. Cadê o número da produção? Não tem, né? Então, se não tem, o que a gente vai fazer? Do outro lado, você já até disse, né? Eu vou criar um valor. Eu vou criar um valor. E o valor precisa ser o quê? Você falou útil, você já é meu aluno, você já é minha aluna. Um valor útil. Show! E o que eu disse naquela primeira questão? Se é porcentagem, é sem medo, é o 100. Então, esse valor útil que a gente vai criar aqui é de 100. Então, a produção dessa peça, dessa fábrica, são 100 itens. Tá? Vamos lá, 100 itens. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos olhar para 2023. Então, lá em 2023, essa empresa produziu 100 peças. Confia, você começa com esse valor, beleza? O que vai acontecer? Em 2024, ela vai cair 8% em comparação a 2023. Então, fala para o professor para eu deixar orgulhoso. Se diminuiu 8%, diminuiu quantas unidades? 8 unidades, certo? É 100 unidades, 8% são 8 peças. Subtraindo, então aqui ó, a gente vai tirar menos 8 unidades. O que vai dar para a gente aqui? 92 peças, certo? Beleza. Só que ele quer que em 2025 eu tenha uma produção 15% maior do que a produção de 2023. Isso que é importante, hein? Eu quero 15% maior do que aquilo que eu produzi em 2023. Beleza. Se em 2023 eu produzi 100 peças e eu quero aumentar isso em 15%, eu quero aumentar em quantas peças? 15 peças. Então eu quero ter em 2025 uma produção de 115 peças. Agora a regra de 3. Por quê? Ele quer saber em relação à produção de 2024. Isso aqui é muito importante, ó. Essa parte em relação é muito importante. Quando eu falo em relação, é para lá que você olha para marcar quem vai ser 100%. É o seu valor de referência. É aquilo que você tem que tomar para ser o 100%. Então vamos lá, vamos pôr aqui, ó, produção, porcentagem, regra de 3. Pode até fazer por outro método, mas não recomendo. Vai na regra de 3. Ele te pediu em relação? Show. Em relação a quem? A relação a 2024. A 2024, minha produção é de 92, ele é meu 100%. Percebeu? Porque eu quero comparar em relação a esse valor. Eu preciso saber em relação a isso o quanto tem que aumentar. É aqui que está o segredo. 92 está para 100. Quantas peças você quer ter em 2025? Eu quero ter 115 peças. Chama o X aqui. Ó. E agora? Aqui eu faço sempre o cruz-credo. Eu faço cruz-credo em cima do X. Para quê? Para que eu escrever X é igual a 115 vezes 100 eu vou colocar 2 zeros, dividido por 92. Beleza? Eu vou
dividir aqui. Hoje eu não vou fazer muita simplificação, só para a gente ganhar um tempo, mas geralmente a gente vai fazer tudo por simplificação, tá? No curso é tudo na base da simplificação. Então, 11.500 dividido por 92 vai dar 125 o quê? 125%. Quanto isso tem que ser maior? 125% é quanto maior que 100%? 25%, né? Então vem aqui, ó, marca a letra E. Pronto, você já acertou uma questão e cai demais. Demais. Não é só na VUNESP não, tá? Isso aqui cai em tudo quanto é concurso. Então pega essa questão, treina essa questão, você vai chegar na prova preparado para ganhar um ponto, tá? E de maneira rápida. Fechou? Porque quem usar o X aqui, coitado, né? Só se lascou. Vamos lá de novo. Aqui ele fala o seguinte: ao fazer um levantamento sobre a ocorrência das espécies vegetais A e B em duas áreas distintas, um pesquisador obteve os seguintes resultados. Na área 1, aqui a gente tem razão, hein? A razão entre o número de ocorrências de A e o número de ocorrências de B é 5,16. E na área 2, essa mesma razão é igual a 5 sobre 2. Tranquilo. Faz parte dos resultados a informação de que o número total de ocorrências na área 2 foi o quádruplo do número total de ocorrências da área 1. Com esses dados e considerando o total de espécies nas duas áreas pesquisadas, a razão entre o número de ocorrências de A e o número de ocorrências de B é aqui, ó. Já pode vir com esse método aqui, ó. Já vem direto com o método aqui do professor. Onde tem razão barra proporção, o K é a solução. Confia no professor. Onde tem razão ou proporção, o K é a solução. Isso vai resolver 90% das questões, inclusive essa aqui, de uma maneira muito simples. Por quê? Olha o que a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai colocar na área 1. Então, a área 1, eu tenho a razão entre a espécie A e a espécie B. Ele deu, né? A razão, sempre que eu falar primeiro, fica em cima, tá? Então, a razão de ocorrência de A e B, então o A em cima bem baixo, é igual a 5 sobre 16. Então, eu vou somar A mais B, isso aqui vai me dar um valor Y. Eu não sei que valor é esse, certo? E na área 2, então para a área 2 aqui, ó. Na área 2, ele dá de novo a razão, vamos só confirmar, né? A razão, essa mesma razão, então a razão de A para B é igual a 5 sobre 2. E nessa situação, esse A mais B, ele é o quádruplo do que eu tenho lá na outra razão. É isso que a gente vai olhar. Basicamente, são esses valorzinhos que a gente tem nesse problema. Por que eu estou falando que a razão é importante aqui e esse bizu vai te ajudar? O bizu do K aqui, ó. Porque você vai colocar o K aqui e o K aqui. E você está falando dessa soma A mais B. Então, você vai somar 5K mais 16K. Isso vai te dar 21K. Essa soma que está no 21K aqui, lá na outra, ela é 84. Por quê? Porque ela é o quádruplo do valor dessa soma. Então, esse 21 que está dando aqui, esse 21K aqui, quando a gente for somar lá na outra, o K que vai existir aqui nessa outra, ele vai ter que ser igual a quanto? A 84K. Então, a soma desse A mais B vai ser igual a 84. Deixa eu até fazer mais bonitinho aqui, ó. A soma desse A mais B, ele precisa ser igual a 84K. E o que é bonito? Você vai somar esses dois valores aqui, ó. Porque você vai dividir essas 84 partes nesses dois valores, 5 mais 2. Então, a gente vai pegar 84 e vai dividir por 7. Porque ele tem 4 vezes mais partes do que o outro que tem lá. Então, esses 5 e 2, ó, pega isso aqui comigo. Essas 84 partes, eu tenho que dividir 5 partes para o A e 2 partes para o B, num total de 7 partes. Então, eu vou pegar esse 84 e vou dividir por 7. Vai dar uma vez 7, 7 para 8, deixa 1. Desce o 4, 14, divide por 7. Vai dar 2, 2 e 7, 14, para 14 nada. Então, o que eu descobri? Que eu vou ter que pegar esse 84 partes aqui, dividir em 84 partes. Se eu dividir em 7 partes, eu tenho 12 partes. 12 unidades por parte. Deu uma gaguejada aqui. Mas voltando para você entender. Quando eu pegar 84K e dividir em 7 partes, eu vou ter 12 unidades por parte. Por que isso é bom? Porque agora eu vou vir nesse AB aqui, ó. E eu vou fazer 5 vezes 12. Que vai dar para mim 60. E aqui eu vou fazer 2 vezes 12. Que vai dar para mim 24. Pode ver que quando eu somar isso daqui, volto a ter 84. Justamente o quádruplo do que eu tenho no outro.
E agora a questão ficou simples. Por que ele quer? Ó? Ele quer o total de espécies nas duas áreas. Precisa a razão entre o número de ocorrências de A. Então vamos lá, número de ocorrências de A. Olhando em K. O A, ele acontece, a razão de A e B. O A acontece em 5 partes na área 1 e 60 partes. Deixa eu fazer mais embaixo aqui, senão vai ficar do lado aí, pô. Aqui, ó, o A sobre B. O que a gente vai ter aqui, ó? O A, ele vai ter 5 partes na área 1 e 60 partes na área 2. Já o B, ele vai ter 16 partes na área 1 e 24 partes na área 2. Num total aqui pra gente, vai dar quanto? Vai dar 65 dividido por 40, é isso? Vai dar 40. Isso aqui dá para simplificar por 5. Então, vamos simplificar por 5. Dividiu por 5 em cima, vai deixar 13. Dividiu por 5 embaixo, vai deixar 8. Não estou na frente, né? 3 oitavos, carimba na Charlie. Uma questão, se tentar fazer de outra maneira, vai ficar muito difícil. Então você fala assim, nossa, mas esse do K ainda ficou difícil. Não, não ficou não. Esse do K ficou sucesso. Então a gente sabe o quê? Onde tem proporção, onde tem razão, cai a solução. Igualamos, somamos lá o K com o K lá da primeira, deu 21K. O outro é 4 vezes. Não, o outro tem que ter 81K, 81 partes para a gente dividir. E essas 81 partes para a gente dividir, a gente vai dividir em 7 partes, dando 5 para o A e 2 para o B. Quando a gente faz a divisão, a gente chega em 12 unidades a cada parte. Então o A tem 5 vezes 12, o A tem 60 partes aqui, e o B, 2 vezes 12, tem 24 partes. Eu garanto para você, pega esse bizu, cai uma questão semelhante, usa o K, você chega na resposta, qualquer que seja, muito rápido mesmo. Beleza? Professor, eu poderia criar um valor? Você não pode criar um valor aqui, sabe por quê? Não são todos os valores que vão estabelecer 5 para 2 e 5 para 16. Isso dificulta bastante, tá? Porque quando ele colocou a razão e ele deu 5 para 2, ele está te dando um valor entre elas, tá? Então eu tenho que ter, por exemplo, na área 1, se eu tiver 10 partes de planta A, eu tenho 4 partes de planta B. Tá? Vamos colocar como unidade. Se eu tiver 10 plantas A, eu vou ter 4 plantas B. Porque a razão se estabelece com esses valores. Por isso você não pode criar valor aqui, tá? Vamos seguir. O padrão de produção de brigadeiros de uma confeitaria é tal que 3 confeiteiros, trabalhando 6 horas por dia, durante 4 dias, produzem 3.600 docinhos. Para atender uma encomenda de 10.500 brigadeiros, foram destacados 7 confeiteiros que trabalharam 5 horas por dia durante 2 dias. Após esses 2 dias, apenas 5 confeiteiros continuaram a produção e precisavam completar a encomenda em mais 4 dias. Para atingir esses objetivos, os 5 confeiteiros precisaram trabalhar por dia uma quantidade de horas igual a... Que questão bonita. Aqui a gente tem o seguinte. A gente tem uma regra de 3 composta e uma outra regra de 3. E aqui a gente tem produção. Quando a gente tem produção, porque está falando aqui de produção, ó, o método que eu vou usar é o método da causa barra consequência. Confia que para esse tipo de questão, não tem método melhor, tá? Não tem método melhor. A gente vai trabalhar com causa e consequência. Porque se eu quero produzir doce, eu vou ter que ter gente trabalhando? Eu vou. Eu vou ter que trabalhar alguns dias? Eu vou. Eu vou ter que trabalhar horas por dia? Eu vou. Então eu tenho as causas que vão gerar a consequência. Então a gente vai vir aqui, ó, e vamos criar aqui, ó, o que vai ser a causa e o que vai ser a consequência. Beleza? Pensa com o professor aqui na consequência. Vamos colocar a primeira consequência. A consequência são os brigadeiros. Beleza? Como causa, a gente vai ter o quê? A gente vai ter os confeiteiros, sempre coloca o nome nas grandezas, hein? Então lá em cima você escreve. Não tem preguiça. Aí ele começa a fazer sem escrever nada. Aí ele erra, ele culpa o professor dele. Não. Então, para você não me culpar, indica as grandezas. Então você vai ter os confeiteiros, depois você vai ter horas por dia, você vai ter dias. São essas grandezas que você tem aqui, ó. Confeiteiro, horas por dia, dia e brigadeiro. Show? Vamos, professor, trazendo os valores. A gente começa, então, com 3 confeiteiros, trabalhando 6 horas por dia, durante 4 dias, produzindo 3.600 brigadeiros. Show, né? Aí ele fala o seguinte, ó. Para atender uma encomenda de 10.500, você não pode jogar o 10.500 aqui, não. Ele quer fazer esse número aqui. Ele quer fazer 10.500. Mas olha o que está acontecendo aqui, ó.
Foram destacados 7 confeiteiros. Então vamos pôr 7 confeiteiros aqui, que trabalharam 5 horas por dia durante 2 dias. Percebeu que dessas 4 grandezas, ele me deu 3? Então isso vai dizer o quê? Quantos brigadeiros esses caras vão produzir? Isso é muito importante. Porque se eu jogasse 10.500 aqui, eu ia travar essa conta. Então, ele quer produzir 10.500, só que ele vai colocar uma turma para trabalhar numa situação que vai produzir uma certa quantidade. E depois vem essa segunda parte que ele está falando do problema. Então, é uma questão um pouco mais complexa. Qual que é a vantagem da causa e consequência? Aqui você não precisa analisar o comportamento das grandezas. Você vai fazer assim, ó. Tudo que é causa, você vem puxando uma linha na horizontal. Uma linha ali que junta os 3. Quando você for para a consequência, você vai inverter essa linha. Então, na causa, você faz na mesma linha, na consequência, você inverte. Essa linha que a gente tocou, a gente vai multiplicar esses valores. Então, a linha que eu tenho ali conectando tudo, a gente multiplica os valores. E sempre começa pela linha que tem um X do lado esquerdo. Então, a linha que tem um X é essa daqui, né? Então, a gente vai colocar do lado esquerdo essa linha. Ó, pelo amor de Deus, não me multiplica. Meu aluno, minha aluna, não multiplica os valores. Não multiplica. Só representa. Então, a gente vai ficar assim, ó. 3 vezes 6 vezes 4 vezes x. Eu sei que você tem vontade de multiplicar, mas não multiplica não. Confia. É igual a outra linha, que é 7 vezes 5 vezes 2 vezes 3.600. Por quê? Porque agora a gente vai isolar o x. Então, o x vai ficar sozinho. Eu vou ter do outro lado o 7 vezes 5 vezes 2 vezes 3.600, dividido. Toda aquela turma que está multiplicando o x agora aparece dividindo. Então, vai ser o 3 vezes 6 vezes 4. Por que isso é bom? Olha só. Se a gente fizer 3 vezes 4, por exemplo, 3 vezes 4. 3 vezes 4 vai dar 12. Se eu pegar o 36 e dividir por 12, vai dar 3, certo? Dá 300. Então, o que o professor fez aqui, ó, eu dividi embaixo por 12, então eu tirei o 12 de baixo, o 36 eu dividi por 12, deixou 3, mas como é 3.600, eu acrescento esses dois zeros. Fica 300. Agora eu vou pegar o 300 aqui, ó, e vou dividir por 6, que vai dar 50. E agora, ó 5 vezes 2. Porque matemática no concurso é um namoro. Você precisa ficar olhando os valores, namorando os valores. Você fala assim, bom, agora eu tenho 7 vezes 5 vezes 2 vezes 50. Quanto é 5 vezes 2? 5 vezes 2 é 10. Então você vem e coloca mais um zero aqui, ó. Certo? Porque 10 vezes 50 vai dar 500. Vai ficar 7 vezes 500, vai dar então x igual a 335, com mais aqueles dois zeros, 3.500. Maravilha, hein? Olha só. Nessas condições aí que ela contratou lá, os 7 confeiteiros, lá, nesses 2 dias, eles vão produzir 3.500 brigadeiros. Só que a produção que ela quer é de 10.500 brigadeiros. Então vamos lá. Eles produziram 3.500. Então ela quer produzir 10.500. Nessas condições de 7 confeiteiras, ela produziu 3.500. Vamos subtrair aqui. Se a gente subtrair aqui, a gente chega que ainda está faltando ser produzido 7.000 brigadeiros. Percebeu? Então, a gente calculou nesses 2 dias, nessas condições, quantos brigadeiros eles fabricariam. 3.500. Ela precisa produzir 10.500. Então, a gente faz a diferença e já sabe agora o quanto precisa para terminar essa encomenda. Vamos de novo fazer... Olha que maravilha, é uma aula, na verdade, né? Vamos de novo fazer a regra de 3. Então, a gente vai vir aqui agora. Vamos de novo treinar a nossa causa e consequência. Deixa eu deixar mais longe aqui. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir colocando as grandezas. Então, de grandeza, a gente vai ter aqui, de novo, os confeiteiros, as horas-dia, os dias e aqui os brigs. Isso não ficar na frente, que acho que vai dar um espaço maior agora. Então, ó, vamos pegar a primeira relação que a gente tem lá. Os 3 confeiteiros em 6 dias, horas por dia, 3.600. Você poderia usar a segunda relação, 7 para 5 para 2, colocando ali produção de 3.500. Porque existe uma razão aí, tá? Então, esse valorzinho que você tem numa linha completa, você pode usar. Como agora a gente sabe qual é o valor que vai estar na segunda linha, a gente poderia usar a segunda linha sem problema nenhum, tá? Então, eu vou usar a primeira porque a gente já está acostumado com ela. E o que a gente tem que fazer agora? Terminar isso daqui. Nessa segunda situação, ela vai ter o quê? Ela vai ter 5 confeiteiros, que precisa dar conta de produzir o que falta, que é os 7.000 brigadeiros, em 4 dias. Então, eu vou ter que calcular aqui
as horas por dia. A gente está praticamente um administrador de empresa aqui, né? Vamos calcular, então, quantas horas por dia a gente vai ter que pôr essa turma para trabalhar? Então, vem comigo, ó. Quando é causa, a gente vem na mesma linha. Quando é consequência, a gente inverte. Causa na mesma linha, quando é consequência, a gente inverte. Qual foi a regra que eu te passei? Começa sempre pela linha do x e não multiplica. Então, vamos lá, vamos pegar a linha do x aqui, ó. Vai ficar 5 vezes x vezes 4 vezes 3.600 igual a outra linha, que vai ser 3 vezes 6 vezes 4 vezes 7.000. Vamos pegar quem está multiplicando aqui o x e vamos passar para o outro lado dividindo. Vai ficar esse 3, esse 6, esse 4. Eu sei que você tem vontade de multiplicar, mas não multiplica, não. Dividido por 5 vezes 4 vezes 3.600. Vamos lá, zero em cima simplifica com zero embaixo, zero em cima simplifica com zero embaixo. Esse 4 com esse 4 a gente já simplifica. Esse 6, esse 36, vamos dividir por 6. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 6. Beleza? 70 dá para dividir por 5. 70 dividido por 5 aqui vai dar 1. Sobram 2. A cola com 0 vai dar 20. Vai dar 14. E agora a gente termina aqui dividindo por 2. Ó. Por 2, aqui deixa 7. Aqui deixa 3. E o 7, o 3 cancela com o 3, beleza. X igual a 7. Ficou meio apertadinho ali, ó, mas deu 7, tá? Essa simplificação vai dar 7 horas. Então, a nossa resposta aqui é a Bravo. Considerações, tá? Muita gente consegue fazer... Eu fiquei muito grande, tá? Vou fazer menorzinho. Muita gente consegue fazer essa questão por uma razão. Ela estabelece, então, os confeiteiros fizeram 3.600, aí divide pelo dia, depois divide por horas por dia. Consegue fazer essas contas, usando essas relações. Só que a regra de 3... ela não é um método, ela te ajuda a chegar nas respostas de uma maneira mais rápida. Você tem que ficar calculando o total para dividir, depois ir multiplicando. Muita gente faz isso, vai calculando ali e vai chegando nos valores. A regra de 3, ela tem por objetivo otimizar o tempo, porque isso é muito necessário no concurso. Tá? Se você está na sua casa, você leva lá 20, 30, 1 hora para fazer a questão, não tem problema nenhum. Mas no concurso, você tem 3 minutos para fazer a questão. E nesse caso, que a gente tem consequência, produção sempre é uma consequência, o melhor caminho é esse daqui. Você teve que fazer 2 regras de 3. É uma questão que naturalmente ela já é mais longa. Mas se você aplicar a técnica e simplificar, pegar acompanhar o meu conteúdo, ou se você gostar da didática, conhecer o meu curso que é focado na VUNESP, está na descrição do vídeo aqui, tá? Então, tanto no comentário fixado como na descrição, eu tenho um curso que é para dominar a VUNESP, é um curso que você vai realmente dominar a VUNESP. Lá eu vou te ensinar a simplificar, a trabalhar os números, a enxergar muitas propriedades nos cálculos, que eu sei que tem muito professor que não faz. Você sabe entender, mas no dia da prova você não sabe calcular. E aí você jogou a chance de ser aprovado pela janela. Então, se você quer um curso que vai te ajudar a interpretar e melhorar os seus cálculos, pra você ficar topzera, já confere. É um curso, ó, eu só largo a sua mão depois que você for aprovado. Você tem esse compromisso, beleza? Vamos seguir. Vamos para a questão de número 6. Essa daqui eu vou fazer de 2 formas. Essa é uma questão que me deixou muito surpreso, porque é muito incomum pegar uma questão como essa daqui nos concursos públicos de hoje em dia. Então a VUNESP ela vem mantendo o perfil dela de entregar questões que são difíceis. E essa aqui eu considero uma questão muito fora do comum, tá? A soma entre o triplo de um número negativo com a quarta parte do produto desse número com o seu quíntuplo é igual a 1,01125. Já colocou um decimal em comum aí, tá? 4 casas depois da vírgula. Esse número negativo pertence ao intervalo D, deu um intervalo ainda que é para você não conseguir usar as alternativas. Tá? Já eliminou a chance. Por isso que eu não gosto de fazer questões pelas alternativas, porque como numa questão dessa daqui, ela já quebrou 90%, já quebrou todo mundo que usa as alternativas. Então, se você tem hábito de usar as alternativas, saiba que a banca está de olho. Eles estão diminuindo muito as alternativas estão ficando em intervalos. Pois bem, e também abusou muito dessa questão, né, 2/7. Foi uma prova, né, essa prova aqui na verdade é uma prova de biólogo aqui da Prefeitura de Jundiaí, aconteceu agora nesse mês de agosto, e eu peguei ela para trazer, para você ver, isso aqui é uma prova. Olha as questões que caíram numa prova. Esse é o perfil de hoje da VUNESP, tá? Então ele tem aqui, ó, a soma entre o triplo de um número negativo. Que número negativo é esse? Eu não sei. Eu vou ter que chamar isso de x. Então vai ser o triplo desse número negativo, que eu sei lá quem é, com a quarta parte, então a soma, tá? Com a quarta parte, coloca um 4 aqui, ó. É a quarta parte.
do produto desse número com o seu quíntuplo. Então, eu vou multiplicar esse número com o seu quíntuplo, 5 vezes ele. Então, é a soma, o triplo de um número somado com a quarta parte, vai dividir por 4, do produto do número com o seu quíntuplo. Eu tenho que escrever isso aqui. Percebeu? Isso vai ser igual a 1,01125. Beleza. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai ter que tirar o mínimo, porque eu tenho uma soma de frações aqui. O 4 é o denominador, então vamos tirar o mínimo dos dois lados. Esse mínimo para a gente é o número 4, então realmente faz isso, tá? Faz os dois lados. Lembrando que se não tem denominador, esse denominador sempre é o número 1. E agora divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 4 divide por 1, 4, que multiplica 3x. 12x, o sinal sempre te acompanha. 4 divide por 4, 1, que multiplica esse cara de cima. É x vezes x, é potência de mesma base. Então, você conserva a base, somos expoentes, você chega em 5x quadrados, tá? E 4, 5x quadrado. 4 divide por 1, 4, que multiplica esse cara aqui. Vai ficar... Vamos multiplicar sem as casas decimais, depois a gente coloca as casas decimais. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 2, 8, com 2, 10. Eu tô falando 2? É 4 vezes 5, 20, com 2. 4 vezes 2, 8, com 2, 10. Vão subir 1. 4 vezes 1, 4, com mais 1, 5. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. Daria isso daqui sem as casas decimais. Como são 4 casas, a gente conta 4 casas e coloca vírgula. Vai ficar 1, 2, 3, 4, coloca vírgula aqui. Como a gente fez dois lados, a gente cancela. Beleza? O que a gente tem aqui? Uma equação de segundo grau do tipo 5x ao quadrado mais 12x. E esse 4,05 que está lá na direita, né, no segundo termo, eu vou trazer o primeiro termo, então ele vem negativo. Menos 4,05 igual a zero. Eu vou fazer essa questão de duas formas. Tá? Vou fazer usando a fórmula resolutiva, o teorema de Bhaskara, e vou fazer por soma e produto para mostrar que tem uma técnica de fazer soma e produto que eu ensino, que é extraordinária, mas para essa questão tem que dominar muito bem, enxergar os produtos que vão dar os resultados. É soma e produto, você tem que manjar de multiplicar valores. Né? A gente pode fazer isso pela tabuada ou a gente pode fazer isso por fatoração. Então o que a gente vai fazer aqui, nesse primeiro momento, é aplicar o teorema de Bhaskara, a forma resolutiva, e a gente vai chegar na resposta. Tá? Então vamos lá. Então, vamos lembrar a fórmula de Bhaskara. Né? E para calcular o x, isso vai ser menos b, mais ou menos a raiz de delta, que é b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Beleza? E agora a gente vai jogar os valores aqui. Então eu vou ter x é igual menos, né? Lembrando aqui, ó, esse cara é o a, esse cara é o b e esse cara aqui é o c. Tá? O a é quem acompanha x quadrado, o b é quem acompanha x e o c é o termo independente. Então a gente vai ficar com menos o valor de b, que no caso é 12, mais ou menos, vamos abrir a raiz quadrada aqui, b ao quadrado, 12 ao quadrado tem que gravar porque cai em concurso, 144. 144 menos 4 que multiplica o a, que é 5 que multiplica o c, que é 4,05. Deixa eu aumentar um pouquinho essa raiz aqui. É menos, né? 4,05. Tem que tomar muito cuidado aí com a regra de sinal, hein? Senão, joga fora o trabalho. Dividido por 2a. Fica 2 vezes a, 2 vezes 5. Vamos seguir. X é igual a menos 12, mais ou menos, dentro dessa raiz, o que a gente vai sair? 144 mais 4 vezes 5, 20. A gente vai dobrar esse número aqui. Então, a gente vai pegar o 4,05 e vai multiplicar por 20. Vai ficar 2 vezes 5, 10, vão 1. 2 vezes 0 vai dar 0 com mais 1, 1. E 2 vezes 4 vai dar 8. Colocando aqui esse 0 para terminar, 2 casas, 81. Então, a resposta que a gente vai ter aqui é 81. Fechou? Dividido por 10. X é igual a menos 12, mais ou menos, aqui 144 com 81, 4 mais 1 vai dar raiz quadrada, né? Aqui vai ficar 5. E 14 com 8 vai dar 22. 225 dividido por 10. Outro número que tem que gravar. Tá? No meu curso eu foco muito isso. Certos números sempre caem nas provas. Né? E a potência de 11 a 15 ao quadrado sempre cai. Então a gente vai ter que o x é igual a menos 12, mais ou menos 225, a raiz quadrada dele é 15. Isso dividido por 10. Vamos seguir para calcular aqui o x1 e o x2. Então vai ser menos 12 com mais 15 dividido por 10. Aqui vai dar 15 é maior em módulo, 15 tira 12 vai deixar 3. Vai ficar 3 sobre 10, isso aqui é 0,3.
O segundo valor pega ali a parte de baixo, então vai ficar menos 12 com menos 15 dividido por 10. Isso aqui vai dar menos 27 sobre 10, menos 2,7. Ele disse no começo que isso é um número negativo. Então, a gente vai ter que usar essa parte aqui da solução, ó, menos 2,7. E esse é o número que a gente quer. E ele vai estar no intervalo de quais números, né? Aí outra coisa. Lembrar que na parte negativa, né, os valores eles vêm diminuindo. Então, você vai menos 4, menos 3, menos 2. E o 2,7 vai estar entre menos 3 e menos 2. Justamente aqui, a Charlie como sendo a resposta. Então, se você manja aí da fórmula de Bhaskara, da fórmula resolutiva, que na verdade, se você está fazendo um concurso público ou vai fazer um concurso público, você tem que saber usar a fórmula resolutiva. Você tem que saber usar a fórmula de Bhaskara. Tem que conhecer isso daqui, porque senão é uma questão que... E claro, conhecer esses quadrados. E se toda vez que você tiver que fatorar para tentar tirar as raízes, você vai transformar essa questão que já é longa numa enormidade de tempo. Mas conhecendo ali a fórmula de Bhaskara, chegaria nessa resposta. Agora eu vou fazer essa mesma questão usando o soma e produto. Então, se você não tem interesse em ver essa resolução, você pode pular para a próxima questão, tá? Estão separados aqui os capítulos. Como é que funciona por soma e produto? Eu só vou copiar, né, a parte já da questão ali, que tem a equação, vai ganhar um tempo. Então, a gente ficou com 5x², mais 12x, menos 4,05 igual a zero, certo? Então, essa é a equação que a gente vai obter. Como para trabalhar por soma e produto, a gente não pode ter casa decimal. Então, a gente vai multiplicar todo mundo aqui por 100. Então, a gente vai com 500x², aqui ó, 500x² mais 1.200x menos 405 igual a zero. E agora eu vou dividir tudo isso aqui por 5, porque eu consigo dividir todos esses números por 5. Então, eu vou ficar com 100x², mais, nesse caso aqui, vai dar 240x, mas toda hora eu esqueci esse x, hein? Pelo amor de Deus. Menos aqui vai dar 81 igual a zero. Certo? E agora, como é que funciona essa técnica para resolver por soma e produto? Quando você tem um A diferente de 1, você vai pegar esse A e vai multiplicar aqui no C, ó, tá? Você multiplica. É uma estratégia. Eu vou fazer aqui de forma mais resumida, mas essa estratégia sempre funciona. Você vai multiplicar e vai reescrever essa equação com x². Então, vai ficar x² mais 240x menos 8.100 igual a zero. Agora, nessa equação que você escreveu, você vai trabalhar com soma e produto. A soma inverte o sinal do valor do x, fica menos 240. O produto, você mantém o sinal do C lá, né? O termo independente fica menos 8.100. E aqui que eu disse que você tem que manjar de produtos. 8.100, ele é um número que vem de duas multiplicações. Tá? Muito comum mesmo. Você pode multiplicar o 30 por 270. Se você pegar o 30 e multiplicar por 270, isso vai dar 8.100. Ah, professor, mas eu teria que saber esse número. Sim, você tem que fazer um curso de matemática, que vai te ensinar a enxergar esses números. Ó, 3 vezes 27 vai dar 81. É a potência de 3 aparecendo aqui. A potência de 3 é 3, 9, 27, 81. Então, quando você vê 81, você tem que enxergar o 27 vezes 3 ali. Se você enxergar o 27 vezes 3, qual é a vantagem disso? Tá vendo esse 240? Qual é a diferença desses dois números? Pega o 270 e pega o 270 e subtrai 30. Dá 240. Então, eu tenho dois números que se eu multiplicar vai dar 8.100 e se eu somar vai dar 240. Mas se eu somar eles com sinais diferentes. Porque eu tenho que ter uma raiz positiva e uma raiz negativa para o produto ser negativo. Quando a gente multiplica dois valores e esse valor é negativo, uma raiz, né, um valor é positivo, o outro é negativo. Quem determina quem é o positivo e quem é o negativo é a soma. Porque a soma sempre conserva o sinal do maior valor. O maior valor é 270. Então você põe o menos aqui, o outro é mais. Faz agora a multiplicação entre eles. Vai dar menos 8.100 e se somar vai dar menos 240. Só que isso daqui é essa equação no cambalacho, no artifício. Para você chegar na resposta correta, você precisa pegar o x1 e dividir pelo valor que você multiplicou lá. Ó. Tá vendo esse 100 que você multiplicou aqui? Você divide por 100 agora. Então você chega aqui no x1, vai ser 0,3. E o x2 vai ser menos 270 dividido por 100. Aí nós chegamos na resposta que é menos 2,7. A mesma coisa aplicando o teorema de Bhaskara. Só que por soma e produto, essa daqui foi uma que quebrou minhas pernas. Sabe por quê? Porque eu sempre digo no curso que achar esses dois valores é fácil.
E aqui não foi tão fácil. Aqui eu realmente concordo que, tanto por Bhaskara como por Some Produto, teria que ter uma habilidade muito grande para trabalhar com os números, tá? Mas eu garanto, isso aqui ficou um pouco fora da curva. Essa técnica de achar a raiz, né, raiz de uma equação que o A não é igual a 1, eu vou te ensinar e você vai dominar, e na prova você vai ver que vai ser mais fácil do que parece, tá? Então, se você está aí do outro lado e fala assim, nossa, mas isso é muito difícil. Não, o difícil é ficar desempregado. O difícil é não conseguir pagar as contas. O difícil é não conseguir levar teu filho no cinema, quando ele quer assistir um filme. Sentar e estudar essa matemática aqui com o professor que está dizendo que vai se esforçar para te ensinar, isso não é difícil. Então, se você quer realmente dominar a matemática e passar no concurso público, eu estou me colocando à sua disposição. Eu vou ser teu aliado, tá? Confia no professor, que aqui eu não quero simplesmente o seu dinheiro. Eu quero a nossa parceria. Você me paga e eu te ensino. É uma troca justa, por assim dizer. E eu vou realmente ensinar uma matemática diferente e eu vou conseguir fazer você ser aprovado. Beleza? Vamos lá. Outra questão aqui também, mais longa, para a gente trabalhar. Ana, Beatriz e Carlos são 3 amigos e cada um deles tem uma quantia de dinheiro. A quantia dos 3 somadas é igual a R$ 42. Eles precisam de uma quantia que corresponda à soma do óctuplo. Olha como essa questão veio muitos anos isso daqui. O quíntuplo, o óctuplo. O óctuplo, essa questão não é a prova, né? O óctuplo do que a Ana tem, com o quádruplo do que a Beatriz tem, com o sextuplo do que o Carlos tem. Eles precisam desse dinheiro. Sabe-se que a diferença entre o que a Ana e Beatriz têm nessa ordem, somada com o dobro do que o Carlos tem, é igual a R$ 20. Já a diferença entre a soma do que Ana tem com o triplo do que a Beatriz tem e o dobro do que Carlos tem é igual a 40. A quantia que falta para eles terem o que precisam é... Tá vendo? A VUNESP está com nível alto, não adianta. Tá? Então tem que ter um curso que está enxergando essa dificuldade. Muito bem, vamos lá. Vamos chamar a Ana de A. Sempre bom chamar pelas variáveis, né? Pelas pessoas, para você não se confundir. E o Carlos de C. Deixa eu melhorar meu B aqui, ó. Meu B. Beleza. A gente sabe que se a gente somar o A mais B mais C, isso vai dar pra gente 42. O que ele fala também é o seguinte, ó. Ele quer, essa parte do que eles querem ter eu vou deixar para depois, tá? O que eu tenho de informação ainda é o seguinte, sabe-se que a diferença entre o que Ana e Beatriz têm, nessa ordem, então A menos B, diferença entre elas, somadas com o dobro do Carlos, é igual a 20. Então aqui, essa é a outra equação, tá? A diferença entre Ana e Beatriz, então fiz a diferença A menos B, coloca um parênteses porque isso te ajuda, tá? Somado com o que o Carlos tem, vai dar 20. Agora vamos para essa parte aqui que é a parte mais dificilzinha. Já a diferença entre a soma do que Ana tem com o triplo do que a Beatriz tem e o dobro do que o Carlos tem. Tá vendo? Ele quer a diferença entre. Então a diferença tem que estar entre. Ela vai ter que estar no meio dessas duas operações. A soma do que a Ana tem. Então aqui vai ser agora a soma da Ana com o triplo da Beatriz. Vou deixar maior, né? Aqui vai ficar Ana com o triplo da Beatriz. Menos o dobro do que o Carlos tem. Isso vai dar 40. Então é um enunciado difícil. Mas quando eu falo a diferença entre, quando eu falo entre, eu coloco duas pessoas, né? Eu ponho esse valor, né? Esse sinal entre. Então eu comparo essas duas pessoas. Nessa comparação, eu quero a diferença entre. Então esse entre coloca o sinal de menos entre essas duas operações. Quais são as duas operações? A soma da Ana com o triplo da Beatriz e o dobro do que o Carlos tem. Isso vai dar 40. E aqui é o namoro com o sistema linear. Ah, eu vou fazer por escalonamento. Vai ficar difícil pra caramba. Porque olha só, se você namorar, se você olhar para a segunda e a terceira equação, você está vendo ali, o 2C tem 2C positivo em cima e menos 2C embaixo. Então, se você pegar essas duas equações aqui, ó, só essas duas equações, e somar uma na outra, você vai eliminar esse C daqui. Vai eliminar. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos eliminar, ó. Vai ficar A menos B, então você tem que somar, tá? Mais A mais 3B, soma. Que bonitinho, soma. Isso aqui vai ser igual, tá? A 20 mais 40, que vai dar 60. Lembrando que, ó, cancelou, porque 2C menos 2C vai dar 0. O que eu vou fazer agora? Eu vou resolver essa continha que está aqui, ó. Vai ficar A mais A, 2A, 3B menos B, vai dar mais 2B, igual a 60. Viu que bonito? Dá para dividir todo mundo por 2, né? Vou dividir todo mundo por 2. Vai ficar A mais B igual a 30. Aí você fala assim, mas não ajudou nada, porque eu tô
com duas variáveis aqui. Pô, ajudou demais. Eu vou até mostrar para você por que ajudou demais. Ajudou demais por causa disso aqui, ó. Olha que bonito. Olha que bonito. Você tem A mais B aqui, né? Olha o que você tem aqui, ó. A mais B. O que você vai fazer agora? Agora você vai vir aqui, ó. E vai bonitamente, colocar no A mais B o 30. 30 mais C igual a 42. Se você passar esse 30 para o outro lado, você descobre que o Carlos tem R$12. E a Vunesp sempre faz isso. Ela sempre esconde umas coisinhas ali. E você percebeu que não estava tão difícil de enxergar. Você tem 2C em cima, menos 2C embaixo. Eu vou somar essas duas aqui. Eu já me livro desse C. E você vê o que vai acontecer. Viu o que aconteceu? Eu descobri o valor de A mais B. Viu o que aconteceu? Eu substituí e descobri o valor do Carlos. Pronto. Ah, pessoal, mas o que eu faço agora? Agora você se diverte. O que eu vou fazer aqui, ó? Tá vendo essas duas equações que tem aqui, ó? Essas duas aqui, ó. Eu vou chamar elas. Vem aqui comigo, ó. A mais B mais o Carlos, que agora você sabe que é 12. Isso vai ser igual a quanto? A 42. Na equação de baixo, A menos B mais duas vezes o Carlos. Você sabe que o Carlos é 12, então duas vezes o Carlos fica 24, igual a 20. Ah, eu podia fazer isso com a primeira e a terceira? Eu podia fazer isso com as outras duas? Eu podia fazer qualquer uma delas? Porque agora, como eu tenho o valor do C, eu jogo lá para calcular as outras duas variáveis. Por que eu escolhi as duas primeiras? Porque é A mais B e embaixo é A menos B. Tá feito para mim. Eu vou fazer o que é mais fácil. Agora eu vou isolar, né? Eu vou passar esse 12 e esse 24 para o outro lado. Deixa eu sumir para não ficar na frente. Então, meu sistema vira A mais B igual a 30. A menos B igual a 6. Né? A 6 não, menos 4, desculpa, porque vai passar para o outro lado negativo, né? Vou marcar que aqui é negativo, aqui é negativo. Então fica menos 4, vai ficar 20 menos 24, menos 4. E agora, de novo, mesmo raciocínio daqui, ó. Vamos somar de cima da de baixo. A mais A, 2A. Aqui simplifica, vai zerar, né? Vai dar 0, igual a 26. Então, meu A é 26 dividido por 2, vai dar 13. Beleza, então eu descobri já o valor do Carlos. Então, aqui, vamos colocar aqui o valor da Ana é 13. O valor do Carlos é 12. Podem descobrir o valor da Beatriz. Aqui tem a continha, né? Ó. Ana mais Beatriz tem que ser igual a 30. Então a gente vai dizer o seguinte, que Ana é 13, né? 13, professor, mais B é igual a 30. Então B, esse 13 vai subtrair, vai ser 30 menos 13, que vai dar 17. Então nossa Beatriz tem R$17. Fechamos? Certinho aqui? Na verdade, é isso mesmo, 17. Não fechou, né, professor? Porque a gente tem que fazer agora essa outra parte aí, que é... Eles precisam de uma quantia que corresponde à soma do óctuplo da Ana. Então, vamos fazer o óctuplo da Ana. 8 vezes 13. Mais o quádruplo da Beatriz. 4 vezes 17. Mais o sextuplo de Carlos. 6 vezes 12. Essa é a quantia que eles vão ter que gastar. Eles precisam desse dinheiro aí, né? Então, vamos lá. 8 vezes 13 vai dar 24, vai dar 104. Mais 4 vezes 17 aqui vai dar 8, vão 2, 68. Mais 72. Maravilha? 2 com 8 vai dar 10. Vai ficar aqui 70. Com 70 vai dar 140. 140 com 104 vai dar 244. Deixa eu confirmar essa conta aqui. 104 mais 68 mais 72. Ô, louco, acertei de cabeça mesmo. Faz essa prova não, hein? Faz as continhas certinho para você errar aqui, já era. Eles precisam desse dinheiro. Eles querem esse dinheiro aqui. Só que eles já têm 42. Então, ela quer saber o quanto falta, né? Então, vou pegar o 244 e vou subtrair 42. E a gente chega aí, fica 2 aqui, dá 0. R$202 entrar a resposta dessa questão. Pelo amor de Deus, né? Se quiser printar, printa aí que eu já vou aparecer. Nem fiquei na frente, ó. Então é o seguinte, uma questão aí de sistemas que, poxa, a Vunesp gosta desse conteúdo, você viu como eu fiz, e eu garanto, sempre tem um segredinho ali. O que eu vou te ensinar, você já percebeu o que dá pra você fazer, né? Você sempre vai na namorada, então sempre namora. Dá uma olhadinha que você vai fazer ali, deixa bonitinho, e eu foco muito nisso. Se você faz por escalonamento, demora pra cacete. Às vezes você acaba errando também, tá? Por namoro você não erra não, tá? Então o que eu tô dizendo pra você,
Tua dificuldade não é a minha dificuldade em interpretar. Não, filho. Interpretar é difícil e calcular na prova é mais difícil ainda. Então, eu foco nesses dois aspectos. Eu ensino você a fazer umas contas e enxergar muitos números ali, porque eles sempre caem iguais. Eu garanto para você. Tirando aquela equação lá que foi muito diferente, tá? Questão número 8. O gráfico a seguir deveria mostrar a quantidade de mudas que não vingaram em cada um de seis canteiros nomeados pelas letras A, B, C, D, E e F. Né? A quantidade de mudas que não vingaram no canteiro F ainda não aparece no gráfico. De acordo com a experiência de plantio do ano anterior, a média de mudas que não vingaram nesses 6 canteiros foi 34. Para que essa média não ultrapasse a média do ano anterior, a quantidade de mudas que não vingaram no canteiro F não pode ultrapassar o número média, tem que dominar. E essa questão parece difícil, mas não é. Olha só, ele está falando para você o seguinte, que a média no ano anterior, então ó, no ano anterior, o que ele fez para calcular essa média? Ele foi lá e somou, tá, as 6 espécies. Dividiu por 6, porque a média é isso. Você somou tudo que você tem lá, né, de perdas, de mudas que não vingaram, você somou tudo, dividiu por 6 e chegou que a média foi de 34. Tá, qual é o valor da soma dessas perdas aí, dessas mudas que não vingaram? Ué, ficou fácil, porque se a soma dividido por 6 é igual a 34, pega esse 6 e passa para o outro lado, você descobre que a soma dessas 6 é 6 vezes 34. 6 vezes 4, 24. Com 2, 6 vezes 3, 18. Com 2, 204. 204 mudas não vingaram no ano anterior. Agora ele quer que esse ano não ultrapasse essa perda. Oh, peraí. Então esse ano essa soma não pode ultrapassar quanto? 204. Então vamos somar isso daqui, pô. Vamos pegar aqui, ó. Vou fazer na calculadora, hein? Mas você faz na prova, não faz, calcula na caneta e no papelzinho. Na caneta não, né? Melhor no lápis. Lápis e papel. Então lá, vai ser 17 mais 45 mais 26, mais 32, mais 61, a gente chega em 181. Então aqui, ó, a soma de tudo isso daqui tá te dando 181 mudas. E você não quer o que passe o que aconteceu no ano anterior. Quanto aconteceu no ano anterior? 204. Então vamos subtrair 181 daqui. Olha que bonito. Aqui, ó, 4, tira 1, 3. 20, tira 18, vai dar 2. 23. Pode marcar a delta aqui, ó. É a resposta. Tranquilo essa questão. Essa questão é uma questão para você respirar. Falar, nossa senhora. É que, enfim, a questão que eu não fiquei mais de 3 minutos fazendo. Essa questão aqui, tranquila. Então, média, muita gente fica, média tem que namorar, média tem que conhecer tudo que está sendo falado aqui. Pegou o bizu dessa questão? Pegou a visão? Pegou a técnica? Garanto que se caiu agora parecida, você já entende, né? Se eu tenho média de 34, quanto é que eu fiz o ano passado? O mês passado, sei lá. O ano anterior. É isso aí. Eu tive uma perda de 204 mudas. Esse ano não pode ser maior. Quanto eu já plantei esse ano? 181. Então não pode passar de 23. É de boa. Olha que maravilha. Questão de geometria plana, porque não pode faltar, né? Se a tua prova vai ter 10 questões, acredite. Vai ter uma questão de geometria plana lá. E aqui um pouco diferente, porque a VUNESP ela é boazinha. A VUNESP ela costuma desenhar as questões de geometria plana. Ela aqui ela falou, o quê? Você que desenhe, você que se vire. Vamos lá. Em uma sala com piso retangular foram colocados 2 tapetes circulares de mesmas dimensões. Os tapetes se tangenciam externamente, tangencia porque tem um ponto em comum, tá? E cada um deles tangencia em 3 pontos as paredes da sala, então em 3 pontos em comum dessas paredes. Sabendo que era do piso que não ficou coberta pelos tapetes é de 8 metros quadrados, é correto calcular, a partir desses dados, que a área do piso dessa sala é, utilize π igual a 3 para resolver a questão. Aí você tem taquicardia. Não, respira aí. Vamos desenhar esse negócio. Vou fazer aqui, porque aqui a gente faz ao vivo. Eu vou desenhar deveria ser 2 circunferências. Vou fazer, porque aqui, se eu fizer, eu fui lá e fiz no desenho bonitinho. Não, você tem que sentir que está no dia da prova, né? Aqui, deixa eu fazer mais bonitinho. Aqui assim, ó. E aqui assim. Prova você vai ter que desenhar seu desenho. Então, ver o professor fazendo, porque ajuda, né? Você fala assim, não, se ele consegue. Eita, se ele consegue, eu consigo. Olha que bonito. Saiu. E aí, ele diz o seguinte, ó, aqui é um ponto, deixa eu fazer de vermelho. Aqui, ó, aqui é um ponto de tangência. Aqui, um ponto. Tá de brincadeira, né? Vamos de novo, então. Pera aí, que eu vou cortar essa parte. Só pelo trampo que foi desenhar isso aqui, eu já merecia uma curtida, não é verdade? Então vamos lá. Agora ele falou, ó, tem um ponto de tangência aqui entre elas e 3 pontos de tangência
com a parede. Você nunca mais vai esquecer essa questão na sua vida. Tão difícil foi o professor desenhar, não é verdade? Beleza. Então a gente fez o que a questão falou. Ó. Tem um piso retangular, colocamos 2 tapetes que tocam um ponto e tangência entre eles e 3 pontos com a parede. Show. O que acontece? Se a gente está falando de circunferência, não adianta. Ou circunferência, você tem que desenhar um raio. Você não fez nada. Então vamos pôr um ponto no centro aqui, ó, tá? E vamos puxar para esse ponto de tangência e vamos dizer que aqui é um raio. Aqui é um ponto de tangência, vamos dizer que aqui é um raio. Aqui eu vou puxar um ponto de tangência, aqui é um raio, vou puxar um ponto de tangência, aqui é um raio. Eu vou fazer a mesma coisa para cima, ó. Aqui é raio e aqui é raio. O que a gente consegue perceber com isso? Que no comprimento que eu tenho aqui dessa sala, eu vou ter raio, mais raio, mais raio, mais raio. Eu vou ter 4 raios. Então aqui, o comprimento ele equivale a 4 vezes o raio dessa circunferência. Já aqui nessa largura, a gente vai ter raio, raio. Aqui então a gente vai ter 2 raios. Beleza, se você já chegou a tudo isso, você já avançou pra caramba. Agora a gente vai ter que se virar para fazer aparecer o que sobrou, né? Porque ele fala que a área, né? O que ele fala pra gente aqui? Ele fala o seguinte, ó. A área que não ficou coberta. O que não ficou coberto é essa parte aqui, ó, certo? Essa parte aqui não ficou coberta. Como é que a gente conseguiria chegar nessa área não coberta? Será que se a gente pegar a área desse retângulo e tirar a área da circunferência, o que sobra é essa área não coberta? Claro que é isso, né? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar, vamos pegar a área do retângulo, que seria quem? Base vezes altura. Então, vai ser 4R vezes 2R. E vamos subtrair a área da circunferência, que são 2 circunferências. Lembrando que a área da circunferência é πr ao quadrado. Certo? Πr ao quadrado. Então vai ficar 2 vezes π, que ele pediu para usar quem? O π pediu para usar 3. Então vamos pôr o 3 aqui. 2 vezes 3, 2 vezes πr ao quadrado. E como eu fiz essa continha, que é o retângulo menos a área das 2 circunferências, tem que ser o que sobrou. O que sobrou pra gente é quanto? 8. Beleza, 4 vezes 2 vai dar 8. R vezes R vai dar R ao quadrado. Menos 2 vezes 3 vai dar 6 vezes R ao quadrado igual a 8. 8R ao quadrado menos 6R ao quadrado vai dar 2R ao quadrado. Isso igual a 8. Esse 2 passa para o outro lado dividindo, vai dividir o 8, vai sobrar R igual a 4. R então é mais ou menos a raiz de 4, o R é igual a mais 2. Porque não existe raio de valor negativo, né? Então o raio dessa circunferência é 2. Podia ser essa a pergunta do nosso problema, mas não é. Então a gente vai continuar. Porque ele quer o quê? Ele quer a área do piso dessa sala. Mas ficou fácil, né? É 4 vezes o raio. Então aqui 4 vezes o raio vai dar 8. Aqui é 2 vezes o raio. 2 vezes 2, aqui vai dar um valor de 4 pra gente. E 8 vezes 4, 32. Então não era uma questão de toda difícil. Como eu disse, respira, pressão 12 por 8 e você encara. Já está sendo essa aula aqui já mais preparado, não é verdade? Muito bem. E vamos para a última questão aqui. Questão de número 10. Que, né? Que maravilha, né? O logotipo de uma escola foi pintado no pátio conforme mostra a figura a seguir desenhada fora de escala. O logotipo é uma composição de 5 triângulos isósceles. Isósceles, né? Isósceles. Isósceles. É igual 2 lados iguais. Equilátero, todos os lados iguais. Escaleno, nada igual. Seguindo. Dos quais se sabe que o lado maior B de cada um deles, então esse lado aqui é o B, é igual a 8/3 da medida da altura H. Também é conhecida a área que o logotipo ocupa, que é 135 metros quadrados. Com essas informações, é correto afirmar que o perímetro desse logotipo é igual a... Essa daqui realmente, né, vai ter que respirar muito, manter a calma, verdade? Mas vamos lá. O que me diz pra gente? A gente vai ter realmente aqui, de fato, uma altura. Vou chamar de H. Essa altura que está aqui, ó, ele chamou de H. O que ele falou pra gente? Ele falou que o lado maior, que é esse lado B aqui, ó, é igual a 8/3 da medida da altura. Então, esse lado aqui, ele vale 8/3 de H. Beleza. Com essa informação é correto afirmar que tá. Vamos lá, então. A gente tem ali a área desse logotipo.
A área desse logotipo é formada por 1, 2, 3, 4, 5 triângulos equiláteros, ou 5 triângulos isósceles. E como é que a gente calcula a área de um triângulo, né? A área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2, certo? Então a gente vai fazer 5 vezes a base, que é 8 terços de H, vezes a altura, que é H. Isso aqui eu tenho que dividir por 2. Então deixa eu mudar o meu desenho, né? Vai ficar 5 vezes isso daqui. Você poderia fazer isso meio que separadinho, tá? Se você ficar com dificuldade, você poderia calcular a área de um triângulo. É um triângulo só, é 8t de H vezes H dividido por 2. E isso daqui, como eu já fiz 5, estou tentando organizar os números para ficar melhor. Na hora de fazer as simplificações aqui, a gente já sai mais tranquilo. Isso aqui vai ser igual a quanto? A 135. O que eu vou fazer de cara aqui? Ó? Esse 2 que está dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Tá? Então vai ficar aqui ó, com 5 vezes 8 terços. O H vezes H vai dar o H ao quadrado. E do outro lado eu vou ter 135 vezes 2. Eu nem vou multiplicar. Pega o bizu porque ajuda pra caramba, hein? Deixa assim, ó. Deixa desse jeitinho aqui. O que eu vou fazer agora? Agora, tudo que está multiplicando eu vou passar dividindo, e o que está dividindo eu vou passar multiplicando para isolar esse H ao quadrado. Então, H ao quadrado vai ficar 135 vezes 2, o 3 dividindo, para o outro lado multiplicando. Dividido por 5 vezes 8. Porque os 5 e 8 estão multiplicando, a gente passou dividindo. Vamos lá com o professor. 135 se dividir por 5, dá para a gente simplificar por 5. O 5 deixa 1. 135 por 5, 13. Dá 2, sobra 3. Né? 12, 5, 10 para 3, sobra 3. Para 13, sobra 3. Coloca o 5, 35, vai dar 27. E o 2 e o 8, simplificando por 2, aqui fica 1, aqui fica 4. E agora vamos lá. H ao quadrado vai ser igual a 27 vezes 3. Caiu 2 vezes nessa prova, hein? 81. Dividido por 4. Como a gente quer o H, a gente vai tirar a raiz quadrada de 81 dividido por 4. Então a nossa altura vai ser 9 dividido por 2. Vamos colocar em decimal, vai dar 4,5. Beleza, então a gente chegou nesse valor aqui dessa altura. 4,5. E agora a gente consegue calcular a base. A base é 8 terços desse valor aqui. Vamos fazer a calculadora, porque o 4,5 se dividir por 3 vai dar 1,5, vai ficar 1,5 vezes 8. Vai dar um número inteiro, né? Espera aí. 8 vezes 1,5. Dá 12. Então aqui é 12. 12. Eu vou desenhar aqui como apoio, vou sumir para não ficar tomando espaço da tela. Vou desenhar como apoio. Como a gente precisa chegar no perímetro dessa figura, vamos chegar a esse triângulo aqui. Ó. O triângulo aí vai estar aqui, tá? Vou fazer isso aqui mais bonitinho. Aqui ó, vai estar o triângulo. Aqui a gente vai ter a altura. A gente já sabe que essa altura aqui é de 4,5. E aqui tudo isso aqui vale 12. Só que para o perímetro a gente descobrir quanto vale esse lado. Então a gente vai ter que aplicar o teorema de Pitágoras aqui, tá? Aqui é um triângulo retângulo, vamos fechar um triângulo retângulo aqui, ó. Se tudo é 12, aqui é 6. E aqui também quebrou a perna, porque não dá para usar um triângulo pitagórico. A gente vai ter que aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Então vou chamar isso aqui de x. Então isso aqui é a hipotenusa. Fica x ao quadrado é igual a 4,5 ao quadrado mais 6 ao quadrado. X ao quadrado, 4,5 vezes 4,5 vai deixar para a gente o valor de 20,25, que vai somar com 36. Então a gente vai ter desse lado aqui, né, o x ao quadrado vai ficar igual a 56,25. E na raiz quadrada vai dar um valor igual a 7,5. Então vai ficar aqui x, a raiz quadrada de 56,25. X é igual a 7,5. No curso eu ensino a fatorar esses valores todos, tá? Tem como fatorar, não é difícil chegar nessa resposta, tá? Mas realmente aqui na aula hoje eu vou deixar mais resumido para não deixar esse vídeo também infinito, né? Muito bem, então a gente chegou aqui, isso aqui vale 7,5. Esse ladinho aqui, ó, vale 7,5. Esse aqui é 7,5. Oh, meu Deus. Daí eu aí, caneta. Agora a gente vai chegar no perímetro desse cara. Por quê? O perímetro vai ser a soma de todos os lados. Então, olha só. Vamos enxergar esse perímetro aqui, ó. Tá? Vamos enxergar ele, ó. Vou fazer com marca-texto. O perímetro vai ser isso aqui, ó. Ó. Isso. Tá vendo aqui, ó? É essa soma aqui que é o perímetro. Então, o perigo aqui agora é
se perder. Então, vem com o professor enxergar o seguinte. Nesse caminho aqui, ó, eu tenho 4 vezes o 7,5. Nesse outro aqui, eu também tenho 4 vezes o 7,5. Então, porque aqui cada lado é 7,5. No de baixo, eu tenho 2 vezes o 7,5. O que tem que ter maior calma, porque senão erra aqui. 7,5, 7,5, mas esse pedação aqui, que vale 12. Então, a conta que a gente precisa fazer para terminar isso daqui é... Então, eu teria aqui 4 vezes 7,5, 4 vezes 7,5, 2 vezes 7,5. Então, o que a gente pode fazer aqui? No total, a gente vai ter 10 vezes, né, esse 7,5. Todos esses lados aqui vão somar em 10, né? 10 partes de 7,5. E ainda teria que somar com quem? Somar com aquela parte de baixo, que é 12. Ficaria 75 mais 12, que daria no final 87 metros de perímetro. Marcando para a gente aqui a letra D, delta. Tá? Então também é uma questão, essa sim é uma questão de geometria plana bem difícil, não colocou os valores de triângulos pitagóricos, que geralmente vem o 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, não colocou. Deixou realmente uma questão mais difícil, tá? Com isso aqui eu termino essas 10 questões, espero que você tenha gostado desse vídeo, e para você que gostou, peço que você curta. Se você quer aprender muito mais comigo aqui no YouTube, é só se inscrever. E eu quero te convidar também para conhecer o meu curso completo, Domine a VUNESP, tá? Então, aqui não é ideia de te vender, não sou vendedor, tá? Eu sou um professor que sabe o valor de um bom ensino e de um professor dedicado. Já isso no passado, eu fui aprovado em 2 concursos que eu prestei, para sargento e para perito criminal, sargento da Força Aérea e perito criminal do Estado de São Paulo. Então, meu objetivo hoje é fazer pessoas como eu, que fez ensino médio, ensino noturno, que não deveria ser um concursado, que não deveria estar num cargo público que remunere bem, que te dê estabilidade, que você consiga. Tá? Então, nesse curso completo, Domine a VUNESP, é totalmente focado na banca VUNESP. A teoria é direto ao ponto. Eu vou entregar para você 80 aulas, tá? Com mais de 300 exercícios resolvidos. Todos os exercícios de 2025 estão lá. Os exercícios de 2024 estão lá. Os exercícios de 2023 estão lá. São mais, né? Mas é muito mais que 300, tá? Ele tem lá ainda as questões de 2023, as questões que são pegadinhas, as questões clássicas e tudo que me mandam de questões diferentes, eu vou compilando e vou lançando como questões resolvidas. Eu quero que você, depois do meu curso, chegue no dia da prova, que você sente naquela mesa, que você receba a sua prova e quando você olhar da primeira à 10ª questão, você tem uma sensação. O professor ensinou todas essas questões. Todas as questões que eu vi nessa prova, ele me ensinou a resolver no curso. É esse o meu objetivo. Tá? É isso que eu busco. E eu quase sempre chego lá. Na maioria das provas eu consigo entregar as 10 questões. Nessa daqui, realmente ficou aí diferente a questão de geometria plana, a última que nós fizemos, e aquela questão de equação do segundo grau, que fugiu muito do padrão que eu costumo ensinar. Mas está aqui, já está no YouTube e já está no meu curso essas questões. Então, essas questões que estão aqui que eu fiz com você já está no curso lá, ensinando você a chegar nessas respostas. Eu não quero que você faça a prova que você não saiba entender, interpretar e fazer os cálculos de qualquer uma das questões de matemática, tá? Eu vou ensinar as técnicas de resolução que são exclusivas minhas, tá? São técnicas que eu desenvolvi por ter uma base escolar fraca. Então são técnicas diferentes da maioria dos professores, ensinando você a enxergar os números, a trabalhar com os números que sim, são sempre quase os mesmos. Então você enxergando quem são os números, a sua conta vai ficar muito mais simples, tá? A gente tem simulado mensal e já tem simulado incluso na plataforma. Então você vai entrar na plataforma, já tem simulado para você fazer, tá com gabarito e tá comentado. Então todas as questões do simulado, você tem um gabarito e você tem a resolução da prova feita por mim. Então vai te ajudar demais, tá? Você vai tirar sua dúvida comigo em até 24 horas, você é direto comigo. Você tem suporte todos os dias da semana, então deu algum problema de domingo na sua plataforma, entra, tem alguém de suporte te esperando para tirar sua dúvida, tá? E o que eu garanto com isso? Que você vai conseguir sim aprender muito a matemática. E se você tem o objetivo de trabalhar nessa banca aqui, ó, sua prova, seu concurso vai ser feito pela VUNESP, eu garanto que você não vai encontrar nenhum curso igual ao meu. Fora isso, você vai entrar na minha comunidade do WhatsApp todo mês. Tem muita aula extra lá, tem muita questão comentada, tem os simulados e um grupo de pessoas que querem o mesmo objetivo que você. Então entra nesse grupo, vem junto comigo, me torne seu aliado, que eu garanto que eu vou ajudar você a conquistar a sua aprovação. Beleza? Então se você gostou, confere aí a descrição, confere o comentário fixado, acessa lá, todo o conteúdo está discriminado direitinho lá, certinho para você não ficar com dúvida. Pode entrar lá, 7 dias, assista as aulas.
Não gostou? Eu te reembolso sem custo nenhum, você vai receber 100% do dinheiro que você investiu de volta. Eu quero simplesmente uma coisa, ajudar você a dominar e fazer você sentir o que 100% dos meus alunos sentem. A matemática é sim possível de ser aprendida, de ser dominada e fazer dela, ela deixar de ser a dificuldade para você e passar a ser pura oportunidade e garantir de vez a sua aprovação. Beleza? Se você se inscreveu, eu só tenho uma coisa para dizer para você. Até o nosso próximo vídeo. Já estou ansioso. Tchau.